né? E pensei sobre várias coisas e não adiantou, né? Deus assim me direcionou a usar esse texto e a pensar e a ir mais fundo, assim, olhar um pouco mais adiante do que é, assim, que a gente considera hoje a maternidade. Mas a verdade é que nós temos muito que celebrar essa noite, o Dia das Mães, né? Não vamos desmerecer de forma nenhuma, né? Afinal, todos temos uma mãe, né? Todos temos uma mãe, a gente vê o esforço das mães. A gente tem vivido isso lá em casa. Eu vejo assim, a Jaque, a forma que ela cuida da Amanda, né? E às vezes acompanhando assim, respiração. Essa semana ela estava gripada e aí a Jaque mandou um áudio para mim da respiração dela. Oh, amor, a respiração dela acho que está meio forte, né? Então assim, ela ficou ali do lado, cheguei em casa de noite, ela estava do lado do berço assim. Não, agora já acalmou a respiração. Então assim, as mães é difícil você falar sobre mãe, porque a mãe é algo que assim, parece que é sobrenatural o amor que a mãe tem pelos filhos, né? Isso é louvável, assim, que a gente tem um dia que a gente pode olhar para as mães e que a gente pode dizer assim, obrigado mães, né? Vocês todos que são mães e enfim, tudo isso. Mas também é verdade que a gente tem sido atacado de várias formas com respeito ao que é a maternidade e também com a mãe em si. Não é o problema não é a mãe, mas o problema é quando tudo gira em torno da mãe, né? Então, a mãe, ela tem sofrido um ataque de uma maternidade egoísta. Então, assim, a mãe, ela não é mais só a mãe, ela é a mãe por causa dos filhos, e tudo que ela faz se envolve e se direciona aos filhos, e às vezes, quando acontece um acidente, uma tragicidade, e perde o filho, perde-se então completamente o que é o senso de ser mãe, porque tudo que está direcionado à mãe está direcionado somente ao filho, somente à casa e ao marido. Mas, quando nós olhamos o que a Bíblia ensina, não só sobre mãe, mas sobre todas as coisas, nós vemos que Deus tem um propósito definido para todas as coisas, inclusive sobre a maternidade. E por isso que o meu título hoje é Redirecionando a Maternidade. Eu quero que a gente olhe a maternidade não com um fim em si mesmo, a mãe como só uma mãe, mas a mãe como sendo alguém que recebeu uma dádiva de Deus para a glória do próprio Deus. A mãe não vive para o seu filho, para a sua casa, para a sua família, mas tudo que ela faz é reconhecendo que existe um Deus e o próprio Deus. Parece que é radical dizer isso, mas quando a gente lê esse texto de Efésios, parece que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer assim, o que ele está querendo dizer? Vamos ler. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir a Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, 9 ao 10. Então, quando Paulo diz todas as coisas, ele quer dizer todas as coisas. A maternidade, a paternidade, o trabalho, a igreja, a sociedade, a sua vida comum, particular, ela tem que ser direcionada a Cristo, a quem Cristo é, porque é isso que Deus definiu e pré-ordenou na história, que todas as coisas, em todos os momentos, que sejam celestiais ou terrenas, se direcionem à pessoa de Jesus Cristo. Então ela não é mãe só por causa dos filhos, mas ela é mãe porque Deus quer que a maternidade direcione ela a Cristo. E a minha tese hoje, pode passar, é uma tese forte, talvez vai descer quadrado, mas enfim. A minha tese hoje é: teologia fraca produz mães fracas. Nada mais fraco do que viver uma maternidade de modo egoísta. Nada mais sem força do que viver uma maternidade que olha só para os filhos. Não tem poder nenhum na vida real. Quando a gente fala sobre maternidade, a mãe sabe que é difícil. A gente viveu isso na igreja. Uma mãe que tem o seu filho adoecido, até quase a morte, ou adoecido à morte. O que faz com que ela resista diante das dificuldades. Não é o filho, não é a esperança de ter o filho novamente, ou algo nesse sentido, mas ela olha para aquilo, se agarrando em algo mais profundo. À medida que os problemas da vida são grandes, as dificuldades são grandes, as aflições são grandes, nós precisamos ter algo maior ainda, mais poderoso, mais forte para nos agarrar, que é o próprio Deus. Então, tudo que eu vou falar hoje aqui, ao mesmo tempo se aplica às mamães e ao mesmo tempo se aplica a nós, homens. Então, acho que ninguém vai ficar fora do que eu vou falar. Por que teologia fraca produz mães fracas?
Porque na verdade, à medida que a mãe não conhece quem Deus é, não tem uma teologia forte sobre Deus, ela não pode suportar com clareza os problemas da vida diária. Eu gostaria de dar 2 exemplos do que eu estou falando essa noite. Gostaria de falar sobre felicidade. Você conhece Felicidade? Não é aquele filme Em Busca da Felicidade? Felicidade é uma mártir cristã do século III. Ela foi uma escrava que tinha se convertido a Cristo e ela foi presa por causa do testemunho que ela estava dando a respeito de Jesus. E ela estava grávida quando ela foi presa. E 2 dias antes dela ser assassinada na arena, ela teve o parto. Nasceu o filho dela ali na cela, né? E os guardas olhavam para ela e diziam assim: olha, se tu chora agora de dor de parto, o que vai ser então quando tu enfrentar as feras? E riam dela, né? Chorando por dor de parto. Imagina quando um touro levantar ela para cima pelo chifre ali e chifrar ela. E ela disse assim: agora sou eu que sofro, mas lá fora um outro estará em mim, e ele sofrerá em mim, e eu sofrerei por ele. O que leva uma mãe a ter tal ousadia de dizer isso? O filho seria abandonado por ela, ela iria para a arena para ser morta por animais. O que faz com que ela diga tal coisa com tal coragem? Ela tem uma teologia robusta, uma certeza correta a respeito de Deus. Ela sabe quem Deus é, ela sabe o que Deus quer dela. Agora eu vou citar um exemplo mais próximo nosso. Gladys, não a nossa, Gladys Tanis é uma missionária cristã. Ela viveu na Índia durante 3 décadas. Em 1999, ao chegar em casa, ela ouviu os vizinhos dizendo: os teus 2 filhos e o teu marido foram assassinados no carro, atearam fogo neles. E eles morreram queimados. Então ela disse para aquelas pessoas, e repetiu isso ao jornalista quando foi indagado pelos jornalistas, dizendo assim: eu só tenho uma mensagem ao povo da Índia, que nós queimemos o ódio e nós espalhemos a chama do amor de Cristo. Como uma mãe pode dizer isso depois de perder 2 filhos e o marido queimado? Como ela pode ter essa ousadia de dizer tal coisa para aqueles homens? Uma teologia fraca, um conhecimento fraco sobre Deus, faz ela cair, faz ela ruir tudo que ela tinha. Se ela tivesse só os filhos, só o marido, teria acabado. Mas ela sabe quem Deus é, ela conhece Deus e o que Deus diz sobre Ele. Ela é uma mãe forte, porque ela está alicerçada sobre a vontade de Deus. Que o Davi falou antes. A Maria recebeu a vontade de Deus, ela percebeu que era a vontade de Deus. Essa mulher entendeu que era a vontade de Deus e isso deixou ela tranquilizada. Elas sabiam quem Deus era, elas sabiam o que Deus queria da vida humana. Todas as coisas, em todas as épocas, Deus está fazendo que todas as coisas sejam direcionadas à pessoa de Cristo. É isso que Paulo está dizendo naquele texto ali. Então elas enxergavam a glória de Deus, a glória de Cristo, ainda que diante daquele sofrimento, elas conseguiam ver aquilo. Mas se tudo que a gente for fazer for baseado somente no que a gente acredita, nos nossos próprios fins, eu faço tudo que eu faço para que eu consiga um melhor trabalho. A mãe, ela faz tudo que ela faz somente para agradar os filhos, somente para agradar o marido, somente para fazer as tarefas diárias, manter a casa limpa. A Bíblia diz sobre isso e é uma total inutilidade. Que Jeremias vai dizer lá em Jeremias 17:5 que maldito é o homem que confia no homem, que faz dele a sua força. Então, à medida que a mãe confia nela mesma, confia nos filhos, ela acaba tornando a sua confiança inútil, sem razão nenhuma. Porque à medida que os problemas da vida são reais, grandes e às vezes até insuportáveis, nós vamos precisar de um Deus grande, real e que possui total força para suportar todas as nossas aflições. Então aqui eu reafirmo minha tese. Teologia forte, a teologia fraca produz mãe fraca. E uma teologia forte, vigorosa, cheia da Bíblia, uma mãe que é profundamente conhecedora da Bíblia, ela faz com que todas as coisas convirjam e se redirecionem ao próprio Deus, como essas mulheres que a gente leu ali fizeram. Mas o que eu gostaria de só assim, dar uma observação aqui, é que eu não estou dizendo que as mamães aqui precisam ler, né, a teologia de Wayne Grudem, de Berkhoff, de Franklin Ferreira e outros, introdução à teologia, você tem que ter uma mega biblioteca, porque não é isso que é teologia. Essa semana o pastor Clayton publicou um texto na página do seminário, dizendo que a teologia
É aquilo que você acredita sobre Deus. Então, quando eu falo teologia, eu não estou falando assim sobre um conhecimento teológico, se ser bacharel em teologia, nada nesse sentido. E o pastor Clayton está comigo nesse pensamento dele. Ele acredita que teologia é todo e qualquer pensamento a respeito de Deus. Aquilo que você sabe sobre Deus é a sua teologia. Então, a questão não é se você tem ou não teologia, se você sabe ou não teologia, mas se a sua teologia é correta ou se a sua teologia é errada. Se ela é forte, como a Bíblia é forte, ou se ela é fraca, baseado no que você acha que sabe sobre Deus. Então, para que a gente pudesse fortificar um pouco mais a nossa teologia sobre Deus, sobre quem Ele é, eu dividi hoje em 3 pontos e um quarto ainda, um último. Pode passar para mim? O primeiro desses pontos é que Deus criou a maternidade para a sua glória. As mães não foram criadas para ter filhos, para se reproduzir. Deus criou a maternidade, criou os filhos, criou a mãe e o pai, para que Ele fosse mais glorificado, mais exaltado. Deus criou todas as coisas para isso, para esse sentido, inclusive a maternidade. O profeta Isaías vai dizer, em Isaías 43, versículos 6 e 7, ele diz assim, direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Qual é a razão, então, que Deus criou todas as coisas para a sua glória? Qual a razão que Deus criou a maternidade para a sua própria glória? Talvez a gente olhe para esse pensamento e diga assim, nossa, isso não faz mais sentido nos nossos dias. É algo sem sentido algum. Mas é porque nós perdemos o sentido do que é a própria glória de Deus e do que é viver para a glória de Deus. Vou ler alguns textos aqui com vocês que vão afirmar esse meu ponto, que Deus criou todas as coisas para a sua glória. No Salmo 100, ele ordena e justifica o louvor dizendo assim, foi Ele quem nos fez e nós somos dele. Salmo 104. Paulo vai dizer que todas as coisas foram feitas devem ser feitas para a glória de Deus. Aquele versículo que todo mundo conhece, Coríntios 10, 31, que diz: quer comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós costumamos a cantar aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nesse todas as coisas, será que a gente pode incluir a maternidade? Porque quando Paulo diz todas as coisas, será que ele não quer dizer todas as coisas, inclusive a maternidade? Glória, pois, a ele eternamente. E esse é o principal sentido e alicerce da vida humana. No Isaías 48, ele vai dizer assim, 48:11, ele diz: por amor de mim mesmo e por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu seja difamado? Não darei a minha glória a nenhum outro. Ou seja, Deus requer que a glória seja dele. Ele, por amor ao nome dele, ele quer que isso seja feito. E como Paulo diz em Efésios, no versículo 12, depois desse que a gente leu ali, Deus fez todas as coisas convergirem a Cristo para a sua própria glória, para o louvor da sua própria glória. Efésios 1:12. O que é a glória de Deus? Por que nós devemos viver para a glória de Deus? Desculpa. O dicionário bíblico da Nova Vida, que é um camanhão desse tamanho assim, vai dizer que a glória de Deus, resumindo, é a sua fama. É aquilo que se fala dele. Isso é a glória de Deus. Deus quer que as pessoas vivam para a sua fama, para o seu louvor. Ou seja, Deus quer que a maternidade ou qualquer outra coisa seja vivenciada de tal forma que ele seja manifesto aqui e agora. Isso sou egoísta? Deus diz assim, não, eu quero que todas as pessoas em todos os lugares do mundo vivam para a minha glória. Se o Leonardo DiCaprio dissesse isso, eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam viver para a minha glória. Seria egoísta. Porque ele não é Deus. Ele não é infinito, ele não é eterno, ele não possui toda a bondade, todo o amor, toda a justiça, toda a glória, todo o louvor, toda a paz. Enfim, quando Deus diz que ele quer que todas as pessoas vivam para a sua glória, é porque ele realmente tem algo que precisa ser glorificado. Ele tem o louvor, ele tem adjetivos positivos que querem que ele seja glorificado. Então, ele não quer que a gente simplesmente... Não sou egoísta para ele, porque ele quer que a gente espalhe sua fama. E à medida que a gente espalha a fama dele, ele nos retribui com aquilo que nós estamos falando. Então, à medida que a gente diz que Deus é bondoso, a gente experimenta isso de Deus. A gente experimenta a bondade na vida. As mães experimentam isso.
nascem os filhos, eles sorriem para as câmeras, né? Tira aquela fotinha rindo, aquela boca sem dente, né? Ela vê como Deus é bom, ela está dizendo assim, Deus tu é bom pelo filho que tu me deste. Então, à medida que ela dá glória a Deus por aquilo, ela também está recebendo aquilo de Deus, ela está percebendo a bondade. É como tu ter uma lareira em casa. Tu põe a lenha ali, mas tu pôr a lenha ali não é algo inútil, porque à medida que tu está alimentando aquele fogo da lareira, tu também está sendo aquecido pela própria lareira. Então, à medida que a gente vai descobrindo mais o caráter de Deus em nossa vida, a glória de Deus em nossa vida, nós vamos experimentando aquilo que Deus é de fato. Então, e quando tudo der errado? E quando a nossa expectativa sobre o bebê e sobre a profissão dos filhos der errado? E se Deus levar o meu filho embora? A dor será grande, mas como Jó devemos confessar, o Senhor deu e o Senhor levou. Louvado, engrandecido, aplaudido seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Lembre-se que Deus está fazendo tudo para essa glória. E é isso que as mães precisam para estar mais seguras. Em segundo lugar, Deus é soberano sobre todas as coisas, e isso inclui a maternidade. À medida que Deus, Ele é soberano, e à medida que Ele é soberano, Ele pode exigir que as pessoas vivam para a sua glória, porque isso é o melhor que elas podem ter para si mesmo. Mas da onde nós inferimos que Deus é soberano, ou até que ponto podemos dizer que Deus é soberano? Difícil, né? Vou ler alguns textos com vocês aqui, para que a gente possa elucidar isso. Salmo 115, versículo 3. A Bíblia diz assim: o nosso Deus está no céu, e Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. Salmo 135, versículo 6. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Isso significa ser soberano, poder fazer tudo o que Ele quer. Em Isaías 46, 9, Deus vai dizer assim: eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O que eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda a minha vontade. Então Deus é soberano. Depois de ser humilhado e ter que viver como animal por alguns anos, o poderoso rei Nabucodonosor, talvez um dos maiores imperadores da nossa história, disse assim em Daniel 4: segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer: o que fazes? Jó soube disso até o fim da sua aflição, quando ele disse assim: bem sei que tu podes fazer tudo, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Nem as mais densas trevas, as mais tristes coisas que acontecem nas nossas vidas estão distantes da soberana mão de Deus. Os irmãos sabem disso. Isaías 45, 7 diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, eu faço todas estas coisas. O profeta Amós teve que reconhecer: acontecerá algum mal à nossa cidade sem que o Senhor tenha feito? Amós 3, 6. Ele está controlando tudo no mundo, inclusive as doenças e as dores. Jó, depois de ser atingido por Satanás, ali em Jó 2, Satanás causou várias úlceras nele. Jó 2,7 diz que Satanás causou doença em Jó. Em Jó 2,10, ele disse assim: temos recebido o bem de Deus. 3 versículos depois ele disse isso: nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Jó, sabendo que Deus era soberano, embora Deus permitisse que Satanás tivesse atacado a vida dele, ele reconheceu: a permissão do Senhor fez com que isso acontecesse. Ele é soberano até sobre a calamidade, sobre a maldade. Ele permitiu que isso acontecesse. Depois de ser vendido como escravo, passar preso um tempão, José foi exaltado pelo faraó. E aí ele encontrou os maninhos dele. E depois de se revelar a esses irmãos dele, que venderam ele como escravo, ele disse assim para os irmãos dele: vocês são uns malas, vocês atentaram contra mim. Não, ele falou assim: vocês planejaram mal contra mim, vocês fizeram algo que era ruim contra mim. Eu senti isso, eu vivi isso, eu sofri por isso, vocês fizeram mal para mim. Mas Deus tornou em bem
para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então Deus, através da sua soberania, Ele fez com que aquilo acontecesse, para que um bem pudesse surgir daquilo. José fosse exaltado, virasse governador do Egito, pudesse guardar mantimentos, depois de tantos anos, os irmãos dele voltassem lá e pudessem colher mantimento do próprio José, que eles tinham vendido como escravos há um tempão atrás. Então, como Deus controla a história? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que Deus está planejando com as doenças, com as dores, com as aflições, com as mortes, com inúmeras situações que a gente não sabe, que eu vejo que as mães sofrem por isso. Nós não temos como saber o que Deus está querendo por trás daquilo. Nem o vidente, nem o Carlinhos lá, que o pessoal diz que acerta tudo, ele não sabe o que Deus quer com aquilo. Porque Deus está fazendo tudo, conforme Paulo diz em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas. Paulo está dizendo, existem coisas boas e coisas ruins, coisas piores do que ruins, existem coisas melhores que boas. Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Paulo diz também em Efésios 1:5 que a vontade, que tudo que Deus faz é segundo a sua boa vontade. Ele tem uma boa vontade, não é uma punição, uma retribuição por alguma maldade que nós fizemos. Deus, Ele olha a eternidade e diz: isso deve acontecer para que a minha boa vontade seja manifesta para esses homens. Jesus foi morto, esmagado por Deus, conforme Isaías 53:10 diz assim: foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O próprio Filho de Deus foi esmagado e sofreu por causa da vontade de Deus. Em Atos dos Apóstolos, os apóstolos estavam orando lá em Atos 4, e eles disseram assim que de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Ou seja, a morte cruel do próprio Filho de Deus foi arquitetada pelo próprio Deus para quê? Para que o bem de Deus pudesse ser manifesto. Através da morte do Filho dele, nós homens recebemos o perdão, recebemos a salvação. Deus está arquitetando o mundo para o mais sublime propósito, trazer todas as coisas convergidas a Cristo. Isso é uma rocha. Isso é uma teologia bruta, verdadeira. Não é uma areia movediça. Você não constrói uma casa sobre uma areia movediça. Você não constrói a sua vida sobre uma areia movediça. Você constrói a sua vida sobre a rocha. Você faz um bom fundamento. Você faz um bom concreto. E aí você constrói essa casa. Longe dessas verdades, que Deus é soberano, Deus quer que tudo seja feito para a sua glória, nós estamos em completo desespero. Porque nós não enxergamos Deus através de tudo que acontece no mundo. E é isso que Deus quer que nós enxergamos, que Ele faz tudo que acontece no mundo. Nós temos vivido um tempo assim, abençoado. Nós recebemos uma filha, graças a Deus, glória a Deus pela saúde, pela lindeza que ela puxou de mim, né? Tem sido maravilhoso, Ela puxou toda a minha beleza, assim, fiquei sem nenhuma. Dei tudo para ela. E tem sido muito bom esse tempo. Só que ao mesmo tempo nós temos assim, passado por problemas financeiros, né? A gente tem vivido problemas financeiros, assim, tem sido uma constante luta a gente conseguir contribuir, conseguir auxiliar na obra. Os irmãos sabem, alguns irmãos sabem, nós tivemos que vender o nosso carro. Isso é extremamente primordial quando você tem um filho, tem um carro, né? A gente está tentando conquistar de novo, está difícil. A gente ia comprar o carro do meu avô, agora estragou. Uma peça importada tem que vir de fora do país, porque é Renault, né? Não comprei Renault, se vocês têm Renault. Não, brincadeira. Podem comprar Renault, mas estragou uma peça lá que não tem nenhuma loja aqui, diz o mecânico, né? Vai ter que vir de fora. E já está uns 20 dias lá o carro. Tipo, a gente estava para comprar o carro dele e não deu certo. Agora está na mecânica. Então, Deus está ali, está fazendo tudo ali, cara. Eu não sei como isso está acontecendo, mas Deus é bom e Ele está fazendo isso para a glória dEle, eu sei disso. Né? Eu sei que é para mim emagrecer, para mim caminhar mais, né? Tô meio gordinho, então, brincadeira, né? Mas acontece isso, que eu quero que você saiba, é que Deus não permite que um pardal caia do céu, um pardal piolento caia do céu, sem o seu consentimento. Marcos 10, 29. Quanto mais o cuidado com a sua vida, mãe, pai, filho, criança, bebê, Deus tem cuidado da sua vida. Mães, não vivam na insegurança, no desespero, com as dores, com os machucados.
Não vivam com medo de achar que vocês podem controlar tudo que acontece. O seu filho, se o seu filho não quer saber de Deus agora, ele não quer saber do Senhor agora, ele abandonou a fé, ele tem se entregue aos pecados, indo em festa, bebido, fumado, sei lá o que ele tem feito. Se o teu marido não quer saber de Deus, ele não quer vir, diz que é besteira. Se você tem ficado doente, ou talvez você tenha perdido alguém que você ama, são tantas as dores do nosso mundo, mas Deus é soberano. E Ele é o arquiteto do universo e nada foge do seu controle. Então, se isso tem acontecido, clame a Deus. Ora a Deus, Senhor, Tu és o meu pastor. Tu tens me suprido, Senhor. Tu tens me guiado através da Tua palavra a verdes pastos. Mas agora eu estou em trevas. Eu estou andando por aflição. Está doendo, Senhor. Mas eu sei que a Tua vara e o Teu cajado, eles têm me guiado. Eu tenho buscado a Ti, Senhor, e a Tua palavra tem me dito que Tu és soberano, que Tu estás trabalhando na minha vida. Ó Deus, eu anseio pelo momento que eu possa sentar diante das minhas dificuldades e ter um banquete esperando-me, Senhor, da Tua bondade, da Tua beleza. Porque a Tua casa, Senhor, é aquilo que eu anseio, e lá eu quero ver todos os dias. Essa é a oração do Salmo 23. E quando tudo der certo, Ele é Deus. E quando tudo der errado, Ele é Deus. E se o filho quebrar um braço, Ele é Deus. E se ele passar na faculdade, Ele é Deus. E se ele adoecer e falecer, se ele adoecer até a morte, Ele é Deus. Mas se ele se curar, Ele é Deus. Deus é soberano, mamães. E essa é a única segurança que vocês precisam. Como diz o Catecismo Nova Cidade, nós temos feito lá em casa um Catecismo da Fiel. A primeira pergunta é: qual é essa única segurança na vida e na morte? E a resposta é a seguinte: minha única segurança na vida e na morte, que não sou mais de mim mesma, mas eu pertenço de corpo e alma ao meu Deus e ao meu Salvador, Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Deus quer discípulos de Jesus, e isso inclui os seus filhos. A teologia não é só o conhecimento sobre as coisas. Nós encontramos essa palavra, e graças a Deus por essa palavra, na Bíblia, discípulo. Porque o discípulo, ele resume o que é ser um seguidor de Jesus. Porque um discípulo é alguém que aprende de Cristo, ele aprende o que é ensinado, ou seja, há um conteúdo a ser passado e ele absorve isso, mas ao mesmo tempo a palavra discípulo significa alguém que tem praticado aquilo que ele tem aprendido. Então, Deus quer que você, mamãe, seja discípula de Jesus Cristo, mas Ele não quer só isso, Ele quer que os seus filhos sejam discípulos de Jesus Cristo também. Então é aqui que a teologia se fortifica. A teologia forte mostra que Deus é bondoso, Deus é glorioso, várias coisas sobre a igreja, mas ela também se fortifica à medida que você é um discípulo de Jesus Cristo, que você vive o que você aprende. Então a teologia forte não é aquela que pode escrever um livro, mas a que pode ser vivida e vista em nossa vida. O que é um discípulo? Eu já falei, é um aprendiz. O Filho de Deus é um aprendiz do que Deus diz em sua palavra. Lá em João 1, quando João diz, olha, aquele ali, não Camila, aquele ali é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. E os caras vão atrás lá do que João falou, e eles dizem sempre, Jesus, ô Jesus, onde é que é a escola que tem ensinado aí? Não é isso que eles dizem. Eles dizem para Jesus, Jesus, onde é que tu está morando? E nós precisamos ver esse teu conhecimento na prática, na vida cotidiana, na vida do lar. Onde é que tu mora? Ele pergunta, onde é que você mora? João 1,38. E não onde fica a sua escola, sua faculdade de teologia. Ou seja, o discipulado, ao seguir a Cristo, é viver aos pés de Cristo, aprendendo sobre Ele, aprendendo e praticando sobre quem é Cristo. Isso é onde se encontra a teologia e a prática, no discipulado. Aqui que mostra se você é um verdadeiro ou falso cristão. Se você tem uma teologia sobre Deus correta e você aplica isso na sua vida. Não é só você saber sobre Deus, você aplicar isso na sua vida. Cristo diz que nós temos que ser discípulos, mas que para nós sermos discípulos dele, nós temos que fazer outros discípulos.
E isso vai incluir seus filhos, seus primos, parentes, pai, mãe, filha, todo mundo. Paulo vai dizer sobre uma mãe que impactou a vida do filho dela, com uma fé viva, ele diz. 2 Timóteo 1,5, ele vai dizer assim, olha, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, ou seja, elas tinham uma fé verdadeira, que Paulo diz, olha, recorda essa fé viva que tu tem, que se manifesta na tua vida, tu aprendeu de quem? Da tua mãe, Timóteo, e da tua própria avó. Elas viviam a fé na vida delas. E olha o que Paulo diz sobre a mãe que tinha uma vida de boa teologia e bom discipulado. Ele diz assim, agora eu estou convencido, Timóteo, que ela habita também em você. À medida que a mãe tem uma fé viva, verdadeira, se manifesta em todas as ações da vida dela, os filhos são discipulados por ela. Então, eu vou falar isso depois de novo também, mas quando a mãe está diante dos problemas da vida diária, né, a louça suja que o filho não lavou, quando ela diz assim, esse moleque aí nunca lava a louça, né, não sei o que acontece com ele, aí o filho olha aquilo e está errado com certeza, mas também ele vai aprender aquilo da mãe, uma murmuração, uma reclamação, ela não tem um olhar bondoso sobre isso. Enfim, só queria dizer que a palavra discípulo aparece 29 vezes nos 28 capítulos de Atos, enquanto a palavra cristão aparece 3 vezes. Ou seja, os discípulos são mais reconhecidos como discípulos do que como cristãos. Eles não são conhecidos como cristãos, eles são conhecidos como discípulos, alguém que vive e segue o que a Cristo tem ensinado. Então, o mais importante, seu filho vai olhar para você e identificar a fé que você mesmo diz ter. Por isso que a teologia é importante. Não só a teologia, mas uma boa teologia. Do que adianta você crer em Deus, mas quando algo exige sua fé, a sua resposta, uma resposta, você faz o que você acha melhor. Porque isso é uma teologia fraca, você fazer o que acha melhor. Uma teologia que não vive em discipulado. Tudo que ele ensinou não é obedecido, pelo contrário, é totalmente desprezado. Quando você passa por um momento difícil, qual é a sua reação? Deus é soberano, lembre-se disso. E quando você precisa escolher algo para olhar, um entretenimento, tô lá de boa, vou escolher algo para olhar. A glória de Deus está diante dos seus olhos. Será que isso Deus vai ser mais glorificado? Vai trazer mais louvor para a pessoa dele? Ou será que a novela tem aproximado mais Jesus dos teus filhos do que tu mesmo? Do que o que tu olha? Ou será que o Big Brother tem sido o professor deles? E quanto tempo nós temos dispensado para ler a Bíblia? E quanto aos bons livros? Você pode ler para o seu filho? Você indicaria para o seu filho um bom livro? Ou será que tudo que ele vai poder aprender de ti é a leitura da coluna dos signos no informativo? Vou ler o que o signo está dizendo hoje, que roupa que eu tenho que usar. É verde ou amarelo? Vai dizer que vai acontecer uma coisa muito boa na minha vida o signo hoje. Será que é isso? Ou será que é a revista do guruzinho lá, Zé Ninguém? Eles estão olhando a forma com que você lê a Bíblia, que você preserva a Bíblia. No mesmo livro de Timóteo, Paulo vai dizer, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de tornar-nos sábios para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, desde criança ele via a palavra de Deus diante dos olhos dele, provavelmente em casa, a mãe dele lendo, levando ele à sinagoga, mostrando para ele a palavra de Deus, e Paulo diz que tinha certeza que ele conhecia por isso. E quando você é beneficiado injustamente, você recebe algo que não é devido, você tem que mentir para que você ganhe alguma coisa. A quem você serve? Seu filho está olhando para você. Sua teologia é a mesma que Cristo tinha? Seu entendimento sobre Deus é o mesmo entendimento que Deus tem sobre a vida, sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre os filhos? Ou será que o seu entendimento sobre Deus, quem diz é a Fátima Bernardes, no encontro com a Fátima Bernardes? Eles estão olhando. E eles querem ver se você possui uma teologia forte, uma teologia fraca, que não conhece nada sobre Deus. Talvez você está pensando assim, mas isso é problema da igreja. A igreja que tem que ensinar os meus filhos sobre Deus. Em casa, eu não preciso ensinar eles sobre Deus.
Mas lá, Moisés vai dizer em Deuteronômio 11, 18 ou 19, vai dizer assim: gravem as minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam nas testas, e ensinem aos seus filhos. Quando? Na igreja, no templo? Não. Conversando a respeito dessas coisas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem ou quando se levantarem. A responsabilidade do ensino sobre Deus não é da igreja somente, é de você, mãe e pai. Eu vou falar sobre os pais depois, não se achem preservados. A mulher virtuosa, ela é reconhecida porque ela fala com sabedoria, ela ensina com amor. O provérbio vai dizer: não abandone o ensino da sua mãe. Provérbio 6:20. Mãe, você precisa ensinar seus filhos sobre Deus, e eles precisam ver que você é uma discípula de Cristo em todos os momentos. Em último lugar, e agora vamos tremer com os papais um pouco. Pais, Deus quer que os pais assumam o seu papel para que as mães possam desfrutar mais dele. Isso nós temos vivido nos nossos dias. Os homens, eles são chutados ao escanteio. Nós temos visto mulheres empoderadas que não necessitam de homem para nada, para o trabalho, para a vida, né? E eu dou graças a Deus porque Deus ainda usa essas mães, fazem os filhos crescer saudáveis. A minha mãe foi assim, né? Ela teve o primeiro filho com um pai, um com outro, e acabei crescendo longe do pai. Mas isso não é bom, não é saudável. Não é isso que Deus quer, mas acontece. Então, assim, eu agradeço a Deus porque ainda minha mãe foi uma guerreira, assim, diante de todas as coisas ela conseguiu, assim, nos criar direitinho, né? Hoje eu tô aí com 25, né? Papai e gordinho. Enfim, é a coisa da vida. Mas pais, vocês precisam ser corajosos. Vocês precisam assumir o papel de homem na casa de vocês. Vocês precisam acompanhar o coração da mãe. Os seus filhos têm que olhar para vocês e dizer assim: como o pai pede para a mãe como ela está, como ele acompanha o coração dela, como ele ensina ela sobre Deus. Nas aflições da vida, o pai está ali do lado e está ali dizendo: olha, amor, lembra que Deus é bom, lembra que Deus é soberano. Pega a mãe e senta com ela: e amor, vamos fazer nosso culto doméstico aqui, vamos chamar os nossos filhos, vamos ensinar a Bíblia para eles também, deixa eu ver como tu tá. Como é que tem sido o teu dia, mãe? O que tu tem feito? Quais coisas têm chateado teu coração? O teu conhecimento sobre Deus, mãe? Como é que tá? Tem tido tempo para a Bíblia? Quando a mãe não tem tempo para a Bíblia, sei lá, às vezes acontece de não ter. Pai, você é responsável pelo ensino dela em casa. Não precisa ser um ensino formal, mas durante o almoço, você senta com ela, agradece pelo alimento. E conversa com ela: olha, amor, Deus tem sido bom, tem nos suprido, graças a Deus por isso. Assim ela recebe um pouco de Deus, assim você cura do coração dela. Quantas vezes seus filhos já viram você assumindo a liderança de casa, pais, decidindo o que é melhor para a família? Porque se a mãe tiver que fazer isso, toda a família vai cair. Toda a família vai cair. Deus quer que os homens sejam responsáveis pela saúde da sua casa, responsável pelo que a esposa aprende, pelo que a mãe aprende, pelo que tem sido ensinado aos filhos, e dividido o fardo das dores. Agora estou encerrando mesmo, não falei uma vez só, né? Agora estou encerrando. O último parágrafo que eu quero falar com vocês. Quando as tragédias vierem, você é que deve apontar para Cristo. Você que deve lembrar lá da Bíblia. Homens, assumam seus papéis de liderança na igreja. É uma vergonha, às vezes, é uma vergonha nós vemos que a igreja tem permitido, não é que seja errado isso, mas é vergonhoso para os homens permitir com que mulheres tomem sempre a frente, sempre a iniciativa. Quantos a Bíblia responsabiliza Deus pelo ensino, o homem pelo ensino, pela exposição, pela pregação. As mulheres têm o MCA, agora é MCM, né? MCM. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Elas se reúnem, elas se encontram, elas falam de Deus, elas vivem sobre Deus. E os homens? E os homens? Onde está o grupo de homens para falar sobre o papel do homem em casa? Como pai, como um trabalhador, como responsável
pela família diante da sociedade e da igreja. Não vai existir teologia forte para as mães se os pais não assumirem os seus papéis de homens. Isso aí, meus irmãos. É isso que eu queria falar hoje conosco. Sei que é denso o assunto e gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre isso também no Dia das Mães. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Mãe, desculpe a minha limitação como falador, né, como assim, orador, né, mas eu tenho certeza que se a palavra de Deus é pregada, as pessoas são edificadas. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos porque Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Tu és a nossa rocha e bendito seja o Teu nome por isso, Senhor. Nós te louvamos porque a Tua palavra tem nos ensinado a viver uma vida alicerçada sobre esta rocha, Senhor. E é somente nela que nós precisamos olhar e viver, Deus. Ó Senhor, cuida do coração dessas mães que são guerreiras, Deus, que lutam contra as aflições, contra os problemas diários da casa, contra os problemas do trabalho, Senhor. Cuida do coração delas. Fortifica elas na Tua palavra, na Tua glória, na Tua soberania, na Tua bondade. Ó Deus, Tu és exaltado sobre todas as coisas. Ó Deus, dá coragem aos pais também, para estarem junto com as mães, ensinando, trazendo a palavra, edificando a própria mãe, para que ela possa ser a mãe que Tu quer para ela, a mãe que Deus planeja para a vida dos filhos. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus, e abençoe essas mamães. Amém.